Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Viagem ao Céu de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui nesse canal, ou se você ainda não for inscrito, clique no botãozinho inscrever-se aqui embaixo. Puxa a tela um pouquinho para cima e observe aqui embaixo. Se tiver um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, significa que você não está inscrito. Então, clique em inscrever-se e acione o sininho para receber as notificações. Aproveite que esse mês é gratuito, as inscrições são gratuitas. Ok? Obrigado. E agora, vamos para a história. Capítulo 7. Coisas da Lua. Quem é você, criaturinha? Perguntou São Jorge, parado diante dela. Eu sou a Emília, antiga Marquesa de Rabicó, sua criada, respondeu a boneca muito lampeira e lambeta. O santo ficou na mesma. E ainda estava na mesma, sem compreender coisa nenhuma, quando viu aparecer Pedrinho e Narizinho com tia Anastácia atrás, de mãos postas, rezando atropeladamente quantas orações sabia. Como conseguiram chegar até aqui? Perguntou ele. Isto me parece a maravilha das maravilhas. Foi o pó de pirlim-pim-pim que nos trouxe, respondeu o Pedrinho. E desta vez São Jorge ficou na mesmíssima. Não conheço semelhante droga, disse ele, mas deve ser das mais energéticas, porque a distância da Terra à Lua é de 64.000 léguas, um bom pedaço. Se você sabe quanto equivale em quilômetros, comente nos comentários aqui embaixo. Pedrinho riu-se e respondeu uma gíria que o santo não podia entender. Para o nosso poço a distância é canjo das canjas. Num pisco devoramos essas 64.000 léguas como se fossem uns biscoitinhos de polvilho dos que derretem na boca. O santo admirou-se da maravilha e disse: Estimo muito, mas saiba que inúmeros homens têm tentado ver a lua e bem poucos conseguiram. O último veio dentro de uma bala de canhão num tiro mal calculado. A bala passou por cima da lua e ficou rodando em redor dela. Não sei quem foi esse maluco. Eu sei, gritou Pedrinho. Foi uma personagem de Júlio Verne no romance Da Terra à Lua. Vovó já nos leu isso. Na época, as pessoas foram na Lua apenas através desse livro. Ainda não havia tido ocorrido a viagem à Lua feita pelos Estados Unidos. Mais tarde iam fazer, mas não ainda nessa história. Não na época de Monteiro Lobato. São Jorge estava ali desde o reinado do imperador Diocleciano, sem outra companhia a não ser o dragão, de modo que ficava muito alegre quando alguém aparecia por lá. Mas como era raro, um dos loeiros mais interessantes foi um tal Cyrano de Bergerac, que ficou por lá, andou e escreveu a respeito uma obra célebre. E agora apareciam aquelas criaturinhas, 2 crianças, uma negra velha, uma bonequinha. Foi com imenso prazer que o santo começou a indagar de tudo. Quem eram, como se chamavam, onde moravam e que negra tão esquisita era aquela. E o senhor que saber Emília depois que tudo foi explicado. Agora que sabe nossa história, conte-nos a sua. São Jorge contou que nascera príncipe da Capadócia e estivera no mundo vida muito agitada. A sua luta contra o poderosíssimo mágico Atanásio ficou histórica. Por fim, fez-se cristão e, em virtude disso, padeceu morte cruel numa das matanças dos cristãos ordenadas pelo imperador Diocleciano. Depois da morte, veio morar na lua. E sabe que é hoje o patrono da Inglaterra? Lembrou Narizinho. Vovó diz que o senhor é o santo mais graúdo de todos, porque dá nome a muitas ordens de cavalaria e tem aparecido até em moedas de ouro. São Jorge não sabia nada daquilo, nem sequer que era santo, porque só depois de sua morte que começou a virar tanta coisa. Também não sabia o que era ser patrono da Inglaterra, nem o que significava isso de ordens de cavalaria. Os meninos tiveram de dar-lhe uma lição de tudo.
Não posso compreender de onde vem a minha importância, o meu graudismo, declarou ele com toda a modéstia, pensativamente. Eu sei, berrou Emília. É por causa do dragão e dessa tremenda e bonita armadura de guerreiro. Santos de camisolão e porretinho podem ser muito milagrosos, mas não impressionam. Diga-me uma coisa. Onde é que descobriu esse dragão? O santo contou que era um monstro que havia matado certa vez em que o encontrou prestes a devorar a filha do rei da Líbia. Mas se o matou, como é que o dragão está vivinho aqui? Mistérios desse mundo de mistérios, gentil bonequinha. Eu também fui morto e, no entanto, toda na terra, segundo vocês dizem, me vem aqui nesta lua, a cavalo, de lança erguida contra o dragão. Isso no ocidente. Uma curiosidade. No Japão, quando os japoneses olham para a lua, eles dizem ver um coelho. Faz o seguinte. Na próxima lua cheia, olhe para a lua e diga o que você vê. O que você vê lá e coloque nos comentários aqui embaixo. Você vê São Jorge? Vê um coelho ou vê outra coisa? Então, vamos esperar para ver as respostas. Enquanto as crianças se entretinham com São Jorge, tia Anastácia espiava de longe, fazendo volta e meia um trêmulo pelo sinal. A pobre negra não entendia coisa nenhuma do que estava se passando. Pedrinho começou a fazer perguntas sobre a lua, que São Jorge respondia com verdadeira paciência de santo. Pois isto aqui, meus meninos, é o satélite da nossa querida Terra. Satélite, vocês devem saber o que é. Eu sei, gritou Emília. É como um cachorro que segue o dono. São Jorge ria-se. Sim, satélite é uma coisa que segue outra, e na linguagem astronômica é um planeta que gira em redor de outro. Eu também sei que é planeta, disse Emília com todo o oferecimento. Parecia até que estava namorando São Jorge. É um astro que gira em torno do Sol, e é também o nome de uns arados que Dona Benta tem lá no sítio. Muito bem, aprovou o santo. Um planeta gira em redor do Sol e o satélite gira em redor do planeta. A lua satélite da Terra é uma filha da Terra, hoje mais velha que a mãe. Por essa definição, então o atual, conhecido como planeta anão, chamado Plutão, seria planeta. Afinal, ele gira em torno do Sol, então é um planeta. Apesar de ser praticamente do tamanho da Lua. Os meninos admiraram-se. Mais velha como, indagou Pedrinho? De que modo uma filha pode ser mais velha que a mãe? Há filhas que envelhecem mais depressa que as mães, respondeu o santo. E Emília confirmou essa ideia com a citação do caso de uma Inhavica que morava perto da casinha do tio Barnabé. A Inhavica é a filha da Inhatuca e está 10 vezes mais velha que a mãe por causa de um tal reumatismo. São Jorge riu-se e explicou. A velhice dos astros não se mede pelos anos que eles têm, e sim pelo grau de resfriamento a que chegaram. O Sol, por exemplo, é o pai de todos os planetas, no entanto mostra-se muito mais jovem que seus filhos. Por quê? Porque está custando muito a esfriar. Eu sei a razão, declarou Pedrinho. É por causa do tamanho. Já fiz a experiência lá em casa. Esquentei no fogão uma bola de ferro grande e uma pequeninha. A grande levou muitíssimo mais tempo para esfriar. Também tem um motivo. O Sol, ele produz energia através da fusão nuclear que ocorre no núcleo. Portanto, ele está sempre produzindo calor. Os planetas não. Então esfriam mais rápido. Esfriam e o Sol permanece quente. Exatamente, aprovou o santo. O Sol também há de acabar tão resfriado quanto esta Lua. Mas isso só daqui a milhões de anos. Um Sol que é muitíssimas vezes maior que a Terra levará muito tempo para resfriar. A Lua, sendo 49 vezes menor do que a Terra, tinha de resfriar-se muito mais depressa. E não há vida por aqui, indagou Pedrinho. A opinião geral entre os homens é que a Lua é um astro totalmente morto, sem vida nenhuma. Eu também julguei que assim fosse, disse São Jorge, mas ao ver para cá verifiquei contrário. Ainda há alguma vida na Lua.
Acontece, porém, que a vida está muito mais adiantada na Terra, de modo que nós nem reconhecemos os animais e plantas daqui. São diferentíssimos. Também o ar é muito rarefeito, de modo que os animais e as plantas devem de adaptar-se a essa situação. Então o ar na Lua é rarefeito assim? Perguntou Pedrinho, já com o começo de falta de ar. E quando soube que era várias vezes mais rarefeito que a da Terra, ficou numa grande aflição a respirar precipitadamente. E todos fizeram o mesmo. Emília chegou a dar escândalos com a sua falda de ar. Uma curiosidade, se eles estivessem de verdade na Lua, eles não iam conseguir respirar e iam morrer rapidinho. Cerca de 2, 3 minutos estariam mortos. Mas isso é uma história, então tudo é válido. Depois São Jorge contou que a Lua gasta um mês para dar uma volta em redor da Terra. Mas como gira sobre si mesma no mesmo espaço de tempo, está sempre com a mesma face voltada para a Terra. Isso eu sei, gritou Emília, porque desde que vim ao mundo sempre vi a Lua com a mesma cara. E é por isso que gosto da Lua. Tem ódio às criaturas de duas caras. São Jorge explicou que pelo fato de a Lua gastar um mês para dar uma volta em torno da Terra, os dias dali eram compridíssimos e as noites também. Cada dia aqui equivale a 14 dias na Terra. E cada noite equivale a 14 noites de lá. E por causa disso, só há 2 estações, inverno e verão. O verão é o dia, o inverno é a noite. O dia é quentíssimo e a noite é geladíssima. Nesse caso, quantos dias de 24 dias tem o ano aqui? Perguntou o Narizinho. Tem 12 dias, cada dia correspondendo a um mês lá na Terra. Todos se admiraram. Quer dizer então, lembrou a menina, que se eu fosse nascida na Lua teria apenas 120 dias de idade? 4 meses? Exatamente. Se lá na Terra você tem 10 anos, aqui eu teria 4 meses. Seria uma nenenzinha. Que graça! Exclamou Emília. E Dona Benta? Que idade teria Dona Benta se fosse lunática? 2 anos e 4 meses. Mas lunático quer dizer maluco, e não habitante da Lua. Os habitantes da Lua chamam-se selenitas. Por quê? Porque em grego o nome da Lua é Selene. Selenita é uma palavra do grego, derivada do grego. Pedrinho quis saber das montanhas e mares da Lua, e contou que num livro de Flammarion viram um mapa da Lua cheio de nomes de mares e montanhas. E com grande admiração de santo foi dizendo os nomes daqueles mares e montes. Falou do mar da serenidade, do mar dos humores, do mar das chuvas, do mar das nuvens, do mar do néctar. Esse eu quero conhecer, berrou Emília. Tomar banho no mar de néctar deve ser batatal. São Jorge franziu a testa. Batatal? Nem de batata ele sabia o que era, quanto mais batatal. Uma curiosidade, batata é um legume, uma raiz que surgiu, que era conhecido na América. Depois foi ensinado na Europa. Na época de São Jorge, ninguém sabia, não conhecia a batatas. Só ficaram conhecidas após Colombo chegar na América. Antes disso, ninguém sabia o que era batata. Pedrinho teve primeiro de contar a história da batata, que apareceu no mundo depois da descoberta da América, para depois explicar o que Emília queria dizer com batatal. Quando uma coisa é muito boa, mas boa mesmo de verdade, Emília vem sempre com esse batatal. Em seguida, Pedrinho desfiou o nome das montanhas da Lua que a vida via no mapa de Flammarion. Há inúmeras montanhas, disse ele, batizadas com o nome de astrônomos e célebres. Há a montanha de Fabrício, a de Clávio, a de Plínio, a de Platão, a de Aristóteles, a de Copérnico. Vovó diz que a Lua é o cemitério dos astrônomos. A ciência os vai enterrando nessas montanhas aqui. São Jorge admirou-se daquilo e contou que a montanha que dali avistavam era a mais alta da Lua. Então deve ser o Monte Leibniz, com 7.610 metros de altura. O mais alto de todos, explicou Pedrinho.
São Jorge achou muito interessante a ideia que os homens faziam da Lua, mas declarou que havia erros. Mares, por exemplo, parecem mares vistos lá da Terra, mas não são mares sim imensas florestas atlânticas que existem aqui. E o que são essas plantas? Quis saber Pedrinho. São as plantas que a nossa Terra vai ter quando ficar velhinha como a Lua. Hoje você olha e nem entende que essas plantas. Como também não entende os animais daqui. De tão diferentes são dos da Terra. Esse de 14 em 14 dias a Lua passar num terrível verão para um terrível inverno, fez das plantas e dos animais lunares umas coisas que nem entendemos. E também muito influiu a rarefação do ar. Os animais tiveram que tornar-se quase que só pulmões. São verdadeiros pulmões animalizados. A Emília há pouco manifestou vontade de ver um gatinho e um cachorrinho da Lua. Mas se os visse, nem sequer os reconheceria. São mais pulmões bichanos do que gatos. Eu quero ver um pulmão bichano, berrou Emília. Quero ver um pulmão totó. É difícil, informou o Santo. Além de serem raros, esses animais andam muito bem ocultos no fundo dessas crateras, onde ainda há uns rastros de água. Por falar em cratera, como é disso por aqui? Observou Pedrinho. Parece que antigamente a Lua não fazia outra coisa senão brincar de vulcão. Realmente, concordou o Santo. O número de crateras na Lua é prodigioso, mas essas crateras não são de vulcões. São de bolhas que arrebentam quando isso aqui era tudo pedra derretida. Como bolhas de sabão de cinza no tacho, explicou Emília. E assim termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Coloque aqui nos comentários o que você achou e o que você espera para os próximos capítulos. O que acha que vai acontecer? Será que vão fazer amizade com o dragão? Será que o dragão vai devorar eles? Descubra nos próximos capítulos. Amanhã temos mais um capítulo. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Não esqueça de se inscrever e curtir se ainda não fez. Até amanhã e melhor possível.